Boa noite a todos. Boa noite. Pauta da sessão ordinária no dia 13 de abril de 2026, Campozinho, Tocantins. Sobre a bem de proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Chamo o secretário para fazer a chamada nominal. Verificação de quórum. Chamada nominal dos vereadores. Vereador Edvan. Presente. Vereador Clail. Presente. Vereadora Luciano. Está chegando. Vereador Zalém. Presente. Vereador Ciro. Presente. Vereador Magnelli. Presente. Vereador Idelmires. Presente. Vereador Presidente. Presente. Deu quórum, senhor presidente. Leitura bíblica. Convido a vereadora Marlene Cordeiro Santos para efetuar a leitura bíblica em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Eu vou fazer uma moderação. Uma moderação. Amado Deus, Pai que está no céu. Meu Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui nesta noite, meu Pai. Aqui eu te entrego este trabalho em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão abençoados, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor venha guardar, Senhor, a tua palavra, nossos corações. Aqui eu te entrego, Senhor, cada um de nós, que você nos oriente, me dê sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Primeiro expediente. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Campos Lindos, Estado do Tocantins, ano de 2026. Ao 19 dia do mês de março do ano 2026, às 7h30, no plenário da Câmara Municipal de Campos Lindos, Estado do Tocantins, sob a bênção e proteção de Deus, o senhor presidente Eliakim Ferreira Mendonça declarou aberta a presente sessão ordinária. Compuseram a mesa diretora: presidente Eliakim Ferreira Mendonça, vice-presidente Idelmires Ramos Cruz, primeiro secretário Jarbas Barbosa Araújo. Foi realizada a chamada nominal dos vereadores, constando-se a presença dos seguintes parlamentares: Edvan Soares Gil, Clailton Soares Machado, Luciano da Silva Dias, Marlene Cordeiro Santos, Silvio José Santana da Cruz, Isalene Ramos Torres, além dos membros da mesa diretora. Havendo quórum regimental, deu-se continuidade aos trabalhos. Em seguida, foi convidada a vereadora Isalene Ramos Torres para realizar a leitura bíblica, que fez a leitura bíblica do Salmo 119, versículo 105, logo após ser realizado o momento de oração. Coloca a ata em apreciação. Coloca a ata em votação. Por favor, permaneça como está, focando se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade dos quase presentes. Leitura de moção de pesar número 007 de 2026 da senhora Irazena. Esplano. Irazena, viu? Não é Irá, não. Não é Irazena. Irazena. É Irazena. Não, é conhecida como Irá. Moção número 007/2026, autor dos vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campos Lindos, do Estado do Tocantins. Os vereadores que ao presente subscrevem, com assento nessa colenda Casa de Leis, vêm, depois de cumpridas as formalidades regimentais de ouvido, o plenário, requerer a Vossa Excelência que se digna encaminhar moção de pesar pelo falecimento da senhora Irazema Resplandes de Moraes, ocorrido recentemente. Coloco a moção de pesar em apreciação. Coloco a moção de pesar em votação. Então, coloco também no comentário, focando se manifeste. A moção está aprovada por unanimidade. Leitura da moção de pesar número 008/2026 do senhor José Ribamar Ferreira. Moção número 008/2026, autor todos os vereadores. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Campos Lindos, Estado do Tocantins, os vereadores que ao presidente subscrevem com assento nesta colenda Casa de Leis, veio depois de cumprir as formalidades regimentais e ouvido o plenário, requerer a Vossa Excelência que se digna encaminhar moção de pesar pelo falecimento do senhor
José Ribamar Ferreira dos Santos, ocorrido recentemente. Não vai acabar, não. Não vai acabar, não. Coloca a moção de pesar em apreciação. Coloca a moção de pesar em votação. Por favor, permaneça como está, por condição de fé. A moção está aprovada por unanimidade dos pais presentes. Leitura da moção de pesar número 009 de 2026, da senhora Maria Punete Sobe. Moção número 009/2026, autor todos os vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campos Lindos, Estado do Tocantins, os vereadores que ao presente subscrevem, com assento nesta coleta Casa de Leis, vem, depois de cumprir as formalidades regimentais e ouvido o plenário, requerer a Vossa Excelência que se digne a encaminhar moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Punete Sobe, ocorrido recentemente. Coloca a moção de pesar em apreciação. Coloca a moção em votação. Por favor, permaneça como está, por quanto se manifeste. Está aprovado por unanimidade na moção de pesar. Leitura das correspondências do ofício número 092/2026 em resposta aos requerimentos apresentados. A Vossa Excelência ao senhor Edvan Soares Gil. Assunto: requerimento de uma lombada na rua Cisílio dos Santos, de frente ao supermercado Bezerra, em Campos Lindos, Tocantins. Senhor vereador, após cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para responder ao requerimento número 093, da sua autoria. Informamos que para a instalação de redutores de velocidade e quebra-molas, no período urbano se faz necessário um estudo técnico de engenharia de tráfego, aprovação dos órgãos competentes de trânsito, como DETRAN ou Secretaria de Modalidade, e que as instalações sigam as normas técnicas de sinalização adequada. Para o processo também se faz necessário orçamento previsto para a capacitação de recursos junto à administração municipal, processo licitatório, entre outros assuntos. Hoje, visto que, por se tratar de uma solicitação que depende de todos esses trâmites, e que para tanto necessidade da disponibilidade do orçamento e da parceria com outras secretarias, informando que esse é um procedimento que demanda tempo para sua execução. Atenciosamente, Isaac Coelho de Souza. Luciano. Ofício circular número 092/2026. A Vossa Excelência ao senhor Eliakim Ferreira Mendonça. Assunto: requerimento ao Poder Executivo que possa fazer uma notificação de limpeza ao dono da quadra em frente à antiga Rua Nova e Perimetral. Senhor vereador, após o cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para responder ao requerimento número 094 da sua autoria. Informamos que temos notificado medida 2 vezes ao ano aos proprietários de lotes vazios na cidade, para que façam a limpeza e conservação de seus imóveis. Atenciosamente, Isaac Coelho de Souza. Ofício circular número 092/2026. A Vossa Excelência ao senhor Eliakim Ferreira Mendonça. Assunto: requerimento de uma lombada na rua Antemoso Esplândido de Menezes, de frente ao senhor Laurentino. Senhor vereador, após o cumprimento, servimos-nos do presente para responder ao requerimento número 098, de sua autoria. Informamos que para a instalação de redutores de velocidade e quebra-molas no perímetro urbano se faz necessário um estudo técnico de engenharia de tráfego, aprovação dos órgãos competentes de trânsito, como DETRAN
ou Secretaria de Mobilidade, e que as instalações sigam normas técnicas de sinalização adequada. Para o processo também se faz necessário orçamento previsto de capacitação de recursos junto à administração municipal, processo licitatório, entre outros. Haja visto que, por se tratar de uma solicitação que depende de todos esses trâmites e que, para tanto, necessitamos da disponibilidade de orçamento e de parceria com outras secretarias, informamos que esse é um procedimento que demanda tempo para sua execução. Atenciosamente, Isaac Coelho de Souza. Ofício circular número 092 de 2026. A Vossa Excelência, Senhor Delmides Ramos Cruz. Assunto: requerimento do Poder Executivo possa estar implantando lombadas e sinalização dos seguintes logradouros públicos: Avenida José de Souza Ramos, esquina com a Rua Jesus Ramos, e na Rua João Lemos Tavares dos Santos. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo, servimos do presente para responder ao requerimento número 104 de sua autoria, informamos que para instalação de redutores de velocidade quebra-molas no perímetro urbano se faz necessário um estudo técnico de engenharia de tráfego, aprovação dos órgãos competentes de trânsito, como DETRAN, Secretaria de Mobilidade, e para suas instalações sigam as normas técnicas adequadas. Para o processo também se faz necessário orçamento previsto para capacitação de recursos junto à administração municipal, processo licitatório, entre outros. Ofício circular número 092 de 2026. A Vossa Excelência, Senhor Eliakim Ferreira Mendonça. Assunto: requerimento uma lombada na Rua Maranhão, próxima à esquina com a Avenida José de Ramos, em frente ao Compo de Bolo e a Casa de Carro em Campos Lindos. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo, servimos do presente para responder ao requerimento número 110 de sua autoria, informamos que para a sinalização de redutores de velocidade, quebra-molas no período urbano se faz necessário um estudo técnico de engenharia de tráfego, aprovação dos órgãos competentes de trânsito, como DETRAN ou Secretaria de Mobilidade, e que as suas instalações sigam normas técnicas de sinalização adequada. Para o processo também se faz necessário orçamento previsto para capacitação de recursos junto à administração municipal, processo licitatório, entre outros. Anteciosamente, Isaac Coelho de Souza. Ofício circular número 092 de 2026. A Vossa Excelência, ao Senhor Edivan Soares Gil. Assunto: requerimento ao Poder Executivo a coleta e limpeza do setor Novo Jardim, lombada na Rua Maranhão, próxima à esquina com a Avenida José de Souza Ramos, em frente ao campo de bola e à Casa de Carro em Campos Lindos. Senhor vereador, após cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para responder ao requerimento número 113 de sua autoria, informamos que haja visto que, por se tratar de uma área particular, não compete à administração pública este tipo de prestação de serviço naquele local. Informamos que encontra-se em fase de estudos formas de inserir a área dentro da coleta pública. Contamos com a compreensão de todos, considerando que se faz necessário a legalidade do processo de coleta pública em área privada, para que não se caracterize beneficiamento de interesse particular. Atenciosamente, Isaac Coelho de Souza. Ofício circular número 092 de 2026. A Vossa Excelência, ao Senhor Edivan Soares Gil. Assunto: requerimento à implantação de placas de sinalização, faixa de pedestre e lombada nas ruas e avenidas que foram beneficiadas com a pavimentação asfáltica em Campos Lindos. Senhor vereador, após cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para responder ao requerimento número 116 de sua autoria. Informamos que para a instalação de um estudo de redutores de velocidade, quebra-molas, no período urbano, se faz necessário um estudo técnico de engenharia de tráfego, aprovação dos órgãos competentes de trânsito, como DETRAN ou Secretaria de Mobilidade, e que as instalações sigam as normas técnicas de sinalização adequada. Para o processo também se faz necessário
Orçamento previsto na capacitação de recursos da administração municipal. Isaac Coelho de Souza. Já eu deixo minha indignação e minha insatisfação com as respostas desse requerimento, viu? O requerimento está completando 1 ano e alguns 2 anos e ainda não tem uma resposta ainda à altura do que eu, como vereador, espero e, claro, do que a população espera também. Segundo expediente, requerimento de número 0025/2026, requerendo o calçamento e a construção de ciclovia, implantação e iluminação pública com luminária pelo menos em um dos lados, na TO, no sentido perimetral, saída da cidade de Campos Lima até o Rio Manuel Alves Grande, na ponte que liga o estado de Tocantins ao estado do Maranhão. Autoria vereador Cláudio Flávio Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, requer ao Poder Executivo Municipal, após ouvido no plenário e na forma regimental, que sejam adotadas providências necessárias, buscando meio junto à AGETO e a demais órgãos competentes do Governo do Estado, requerendo-lhe calçamento, construção de ciclovia, implantação de iluminação pública com luminárias, pelo menos em um dos lados da TO, no sentido perimetral, saída da cidade de Campos Lima até o Rio Manuel Alves Grande, na ponte que liga o estado do Tocantins ao estado do Maranhão. Coloco o requerimento em disposição, começando pelo autor da matéria. Boa noite a todos os presentes. Esse requerimento é um requerimento que a gente já está fazendo ele pela 2ª vez e a gente tem o entendimento que esse trecho da cidade até ali a ponte do rio é uma área que a gente percebe que muitas pessoas fazem caminhada, muitos ciclistas passam por ali, e mais do que justo, né, se o Executivo construísse um calçamento com a ciclovia e com a iluminação, porque facilita para as pessoas fazer as suas caminhadas, tanto na parte, no horário do dia como da noite, com segurança e com tranquilidade. Se novos colegas puderem nos ajudar a aprovar esse requerimento, deixo o meu pedido de voto, de aprovação, e que o Poder Executivo olhe com carinho esse requerimento e possa nos atender. Muito obrigado, presidente. Vereador Ivan. Eu voto a favor, senhor presidente. Vereador Isalene. Eu voto a favor do requerimento. Vereador Silvio. Voto sim. Vereadora Marilene. Eu voto a favor do requerimento. Vereador Luciano. Eu também voto a favor. Vereador Dionísio. Eu voto a favor também. Vereador Jarbas. Voto a favor. Coloco o requerimento em votação. Por favor, permaneça como está, que for se manifeste. Requerimentos estão aprovados por unanimidade dos pares presentes. Requerimento de número 026/2026, requerendo a construção de um campo de futebol na localidade de Sítio, na região do município de Campos Lima, da autoria do vereador Jarbas. Senhor presidente, senhores vereadores, requer ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário e na forma regimental, que esteja adotado as providências necessárias para a construção de um campo de futebol na localidade Sítio, na região do município de Campos Lima, Tocantins. Coloco o requerimento em discussão, começando pelo autor da matéria. Boa noite a todos. Na verdade, não é construir um campo, né? Ele me pediu para raspar lá o campo. Implantar uma estrada em rede, não dá muito trabalho, não. E construir um campo lá não tem como. Mas raspar lá e dar mais uma força para o jogo no esporte. E peço aos colegas aí a aprovação, porque o requerimento a gente faz, mas ele só vai para frente se os colegas aprovarem. Vereador Silvio. Voto sim. Vereadora Marlene. Voto a favor. Vereador Edivan. Voto a favor. Vereador Clail. Voto a favor. Vereador Luciano. Também voto a favor. Vereador Isalene. Eu voto a favor. Vereador Dionísio. Eu voto a favor. Coloco o requerimento em votação. Por favor, permaneça como está, que for se manifeste. O requerimento está aprovado por unanimidade dos pares presentes.
Qual é? O que saiu de pauta aqui é o 31 e o 34, não é isso? O requerimento que saiu de pauta é o 34 e 31, só conferir isso? Só 34 e 39. 39? Isso, ponto positivo. Requerimento número 030 de 2026, requerendo a limpeza e implantação de iluminação pública na antiga Rua 9, bem como a reforma da ponte sobre o córrego. Eu acho que ele Esse requerimento aqui está duplicado aqui. Ele tem que ser enviado. Tem duas matérias aqui, ó. Não, é só na pauta, tá? Nas cópias que tem na faixa de cada um de vocês, você está na sequência. Foi aquela observação que eu fiz. Tá? Do 30 e do 31. Tá? Então, o requerimento só é requerendo a limpeza e implantação de iluminação pública na antiga Rua 9. Ok? Então não é isso, não. é o 30. Isso é atendido mesmo. A gente ainda estava no 27 ainda, tá? É, 27, pois é. 27 ainda, deixa eu chegar nessa parte. A gente tá mudando. Requerimento número 027 de 2026, requerendo a recuperação da estrada que sai do setor novo, denominado Quarta Etapa, até o lixão, no município de Campos Lindos. Autoria do vereador Jabas. Senhor presidente, senhores vereadores, requer ao Poder Executivo Municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que sejam adotadas as providências necessárias para a recuperação da estrada que sai do setor novo, denominado na Quarta Etapa até o lixão do município de Campos Lindos, Tocantins. Coloco o requerimento de discussão, começando pelo autor da matéria. Mais uma vez, boa noite a todos. Isso aqui é um pedido dos moradores ali, senhor presidente. Moram naquelas chácaras depois do lixão. E um pedaço de estrada que estava no pouco. Só desse pedaço do setor novo até passar um pouquinho adiante do lixão. Mas na frente o Paulo Caçola tinha arrumado. Aí pediram para fazer o requerimento, o pedido, e a gente está fazendo o nosso papel parlamentar, que é atender o pedido da população e pedir a aprovação de todos. Vereador Dionísio. Voto a favor. Vereadora Luciana. Voto a favor também. Vereador Clailton. Voto a favor. Vereador Edivan. Voto a favor. Vereador Isalene. Voto a favor. Vereador Silvio. Voto a favor. Vereadora Marilene. Eu voto a favor. Coloco o requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O requerimento está aprovado por unanimidade dos quadros dessa casa. Requerimento número 030 de 2026, requerendo a limpeza e implantação de iluminação pública na antiga Rua 9. Senhor presidente, senhores vereadores, requer ao Poder Executivo Municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que sejam adotadas as providências necessárias para a limpeza e implantação de iluminação pública na antiga Rua 9, bem como a reforma da produção do córrego Caxiró, que dá acesso em diversas chácaras ao setor Bom Jardim, fazendas e região de São Luís, no município de Campos Lindos. Aí eu vou falar do dois. Deixa só a limpeza e implantação de iluminação pública na antiga Rua. Essa é a reforma da ponte que é a matéria hoje, não. Aí vai. Pode debater aí para a gente entregar. Boa noite a todos. Pela ordem da casa, senhor presidente. Já tinha colocado em discussão, né? Não, eu não sei, já. Vou colocar o requerimento em discussão. Bom, pessoal, eu fui procurada por alguns populares que moram ali na Rua 9, devido à falta de iluminação na Rua 9 e também a sujeira que tem naquela rua, né? De muito mato, né? E assim, eles me pediram para que eu procurasse a Secretaria de Urbanismo, inclusive eu passei o número do secretário de Urbanismo para eles estarem procurando, mas assim, eu também conversei com o secretário
E eu acredito que está acontecendo um problema, questão de equipe, questão até mesmo de materiais, e eu acho que o Poder Executivo tem que dar uma olhada especial para esse lado aí do urbanismo, porque a gente sabe que essa época de chuva se prolifera muito essa questão de mato, né, nas ruas. E a limpeza ela tem que ser mais periódica, né? E eu acabei de ver aqui que uns requerimentos que foram colocados há um ano atrás, teve a resposta agora, que as pessoas dos lotes vagos são notificadas e não estão limpando. E aí, assim, eu acho que o Código de Postura do município tem que ter uma lei mais severa nesse sentido. Porque, assim, quem tem suas residências e tem lote vago do lado, ele não vai pagar para alguém fazer essa limpeza. Porque quem tem que fazer a limpeza é quem tem seu lote, né? Então, assim, eu estou aqui para pedir o Poder Executivo que tenha esse olhar especial, que reforce a sua equipe, a equipe do urbanismo, para que as ruas estejam mais limpas, né? E o pessoal cuide dos seus lotes vagos, né? Porque ele traz muitos danos à saúde humana, né? E também a questão de iluminação. A iluminação também está precária no nosso município, ali, principalmente naquela rua. Queimou tudo, a gente sabe que também nesse tempo chuvoso queimam muitas lâmpadas, mas assim, a chuva está cessando e eu acho que já está na hora de ser trocada essas lâmpadas, né? E é só isso mesmo, obrigada. Vereador Guaíu. Por favor. Vereador Edvan. Voto a favor também. Vereador Isalene. Eu voto a favor e parabenizo a vereadora. Tem sentido assim, quando se fala na questão da limpeza, por mais que nós estamos no período chuvoso e a questão do mato, nós temos muita questão também desses lixos aí acumulados, a questão da água, mosquito da dengue, é muito complicado. E aí, assim, eu não sei muito bem o que está acontecendo com o orçamento que é aprovado nessa casa. Porque os requerimentos, eles estão todos com uma justificativa e está muito claro de que tem outros responsáveis, que não vai acontecer por isso, por aquilo. E não é muito bem a resposta que a gente está esperando. E quando se fala nessa limpeza da rua, da área urbana, está uma decadência não só nos lotes baldios, onde as pessoas não estão limpando, os donos não estão limpando. E assim, como o município tem o seu código de postura e lá é muito claro o que tem que acontecer com quem não limpa os seus lotes, eu acho que tem que tomar as providências. O que não dá é para a gente continuar com a cidade da forma que ela está, porque eu estou achando ela muito suja e mato para todo canto, e aí cadê as máquinas, cadê o pessoal que recebe para poder fazer esse trabalho, o que está acontecendo, né? Então eu sou a favor do requerimento e é isso. Vereador Silvio. Voto sim. Vereadora Arlene. Eu voto a favor. Parabenizo a vereadora pelo requerimento. Como a Isalene falou, no código de postura, né? E eu vejo que não tem a pessoa, eles têm que colocar, né, o fiscal para poder ir até os responsáveis pelos lotes baldios, para poder, tem que ter a multa, né, no caso. Você vai notificar, não sei se lá no código fala 2 vezes, né? Aí depois a Secretaria de Urbanismo vai arcar conforme está dizendo lá no código de postura, mas tem que ter a pessoa, eles têm que contratar essa pessoa para fazer esse tipo de serviço. E também concordo com a vereadora que a cidade também não está muito limpa, né? Tem que providenciar pessoas para esse tipo de trabalho. Se o secretário falou que está pouco, o executivo tem que contratar, né? Porque está no orçamento e a gente tem que cobrar. Eu sou a favor do requerimento. Voto a favor e, inclusive, eu tenho um vizinho meu, ele tinha que pegar 2 multas. Quando é no verão, ele taca fogo de pote. Ele tem uma armada de fumaça à noite. Para quem tem asma,
E agora você vai lá, o mato está mais alto do que a minha casa, quase. E é do professor, viu? Vota a favor, parabenizo a vereadora. Vereador Vidalires. E eu voto a favor também. Coloca o requerimento em votação. Por favor, permaneça como está, conforme se manifeste. O requerimento está aprovado por unanimidade dos partes presentes. Me ajuda aí. Requerimento. Qual é agora? Qual é o requerimento agora? 29. O código Caxingó. Requerimento, pois então é o seguinte, eu vou pular aqui. Requerimento 039/2026, requerendo a pavimentação asfáltica da estrada aqui do distrito de Rancharia até a praça. Acho que só tem esse. Eu tenho 34. 34. Ele tá bom tirar também, né? Cadê ele? É, situação negativa. 34 e 34. Eu não apoio esse livro, mas eu vou dar o vereador no sábado. Não tem o 34 e nem o 39, foi retirado. Esse aí foi o 30, né? Sim. Aí o 32. Não, 31. 31 vai virar o quê? 32, né? Não, praticamente tem só dividir as matérias. Só para não errar aqui. Então não tem mais nada. Só já passou o 30, né? 30 aí, a iluminação só foi a iluminação aquele dali era o lugar. Tá ok? Fechou aqui. Fechou esse aqui. A gente vai pegar só esse aqui agora. Vamos secretário vai pegar esse iluminações. O 30, né? Esse aí está ali também. Requerimento número 030, requerendo a reforma da ponte sobre o córrego do Caxingó, que dá acesso a diversas chácaras e ao setor Bom Jardim, fazendas e região do São Luís, no município de Campozinho, de autoria da vereadora Luciana da Silva Dias. É aquela ponte ali perto do Colemar ali, é? Senhor presidente, senhores vereadores, requer ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário e na forma regimental, que sejam adotadas as providências necessárias para a reforma da ponte sobre o córrego Caxingó, que dá acesso a diversas chácaras, ao setor Bom Jardim, fazendas e a região de São Luís, no município de Campos Lindos. Coloca o requerimento em discussão, começando pelo autor da matéria. Boa noite a todos, novamente. Bom, pessoal, o motivo do meu requerimento, eu estou sempre passando ali em cima daquela ponte e por motivo de segurança, eu peço ali uma reforma, porque a gente vê que o pé daquela ponte, ele já está se degradando, né? E assim, a gente tem que tomar as providências antes da casa, tem que trancar antes dela ser roubada, né? Antes que aconteça um acidente e possa trazer danos para a vida humana. Eu peço que o Poder Executivo tome providência sobre aquela ponte lá. Questão de segurança mesmo, é uma ponte que eu não sei que tempo foi que o engenheiro que veio, que tipo de faculdade ele se formou, mas é uma ponte muito estranha, né? A estrada é para um lado e a ponte é para o outro, não tem segurança alguma. Se a pessoa desviar um pouquinho, já caiu dentro do córrego. E assim, a questão mesmo é o pé dela que está, você vê que está já, né, afundando. Então, eu peço que o Poder Executivo tome providência para arrumar aquela ponte lá, porque tem muitas pessoas ali que passam o transporte escolar e assim, o tráfego é muito grande ali. Aí eu peço as providências do Poder Executivo. Obrigada. Vereador. Eu voto a favor do requerimento da vereadora e parabenizo a vereadora pelo requerimento. E se não me foge a memória, acredito que já aconteceu um acidente ali, né? E parece que na época teve alguém que colidiu com alguma moto, já caiu lá dentro, já teve algumas coisas que eu acredito que já era já para ter providenciado e já ter tido uma solução para aquela ponte quanto antes. Parabenizo mais uma vez a vereadora e voto a favor. Já teve, vereador, acidente de carro ali, de pessoas ali. E já teve requerimento, vereador, pedindo aquilo ali.
até fugindo um pouco aqui, eu peço muito a Deus, eu executivo que atenda o seu pedido, porque assim, é um negócio sério. E ali junta muito menino, muita criança ali, passa carro, transporte bom ali, eu peço muito que seja atendido. Vereador Ivan. Eu voto a favor. Como é que foi um requerimento pedindo até com esse nome aí daquela ponte ali, porque ele é muito perigoso, né? Mas eu voto a favor, sim. Nada, é uma vicinal. Não, só para perguntar. Vicinal. Vereadora Isalene. Voto a favor. Vereador Silvio. Voto a favor. Vereador Marlene. Voto a favor. Vereador Jacques. Voto a favor. Vereador Idalmires. Eu também voto a favor e parabéns ao vereador Luciano pelo requerimento. Realmente, vereador, ela ela passou mais de 60 centímetros. A gente percebe que ela está bem, torta daí. Corre um risco grande. E sou a favor. Coloco o requerimento em votação. Por favor, permaneça como está, que o ponto se manifeste. O requerimento está aprovado por unanimidade dos quatro presentes. Fechou o expediente. Não. Ele vai retirar aqui. Requerimento. Não é 39? Acabou. Eu acho que a resposta. Eu agravei a resposta dos caminhões, se tiver preciso voltar a escrever não. Vai para o concluir, pelo amor. A palavra está com os vereadores. Eu estou um pouco estranho, pessoal, não é outra coisa não, é chateado. É chateado, entendeu? É chateado com a resposta do requerimento, é chateado com a forma que a gente é tratado, entendeu? É chateado com as situações que a gente está vendo acontecendo no município, não é outra coisa não, é só isso. E tem hora que a gente não dá conta de sorrir, olhando pelo que a gente está vendo não. Hoje eu estive numa região lá e assim, não sei o que está acontecendo não. Pra falar a verdade, eu não sei o que está acontecendo. E assim, isso é ruim para nós, é ruim para a população e principalmente para nós, porque é quem pega a lapada no lombo. Hoje eu escutei, o queimando não foi só eu não, foi nós tudinho. E assim, e pelo contrário, a gente tem feito o trabalho da gente. Isso que indigna a gente é porque a gente tem feito, a gente tem mostrado as problemáticas que tem no município, a gente tem mostrado as dificuldades que o município tem enfrentado, mas não sei. Vereador Edvan, para falar. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimentar novos vereadores, senhor presidente, os funcionários da casa. E falar também um pouco, né, vereador, do requerimento, da resposta do requerimento, que não convence a gente. Porque esse requerimento da coleta de lixo do setor Novo Jardim, quando da rancharia que eu já fiz, o vereador Cleide já fez, a gente sabendo que a rancharia, o setor Novo Jardim é um pedaço do Campo Limpo. Ele não é no município, é no nosso município. E o setor Novo Jardim se torna um setor da nossa cidade, né? Porque só divide um córrego. Eu não vejo qual motivo de não fazer coleta de lixo e não dar saúde ao nosso povo. O povo só serve para votar, na hora de ser visto, não pode ser visto. O vereador faz o trabalho, o secretário vai lá e engaveta o trabalho do vereador. Isso é muito complicado, essas questões de requerimento, uma resposta que não convence a gente. E não tem nem motivação para a gente ficar alegre com essa resposta desse requerimento. Requerimento, resposta sem sentido nenhum. Todo requerimento sem sentido a resposta. Então, eu gostaria que o Poder Executivo tratasse a Câmara de Vereador com mais respeito. E era só isso minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado. Bater palma para você, né? Vereadora Isalene. Bom, boa noite a todos. É bem complicado, né? Na verdade, eu até fico contente quando eu vejo os vereadores se manifestando em relação às situações que estão acontecendo, que não são poucas. Eu concordo com o vereador Edvan,
Por mais que ali não seja considerado uma área pública, mas nós sabemos que lá são moradores e que precisam, de certa forma, o município precisa achar um caminho para poder atender aquela população, aquela comunidade ali, porque a gente não pode fechar os olhos e fazer de conta que lá não existe pessoas, seres humanos, famílias, porque na hora de procurar eles para a questão do votar, aí todo mundo acerta direitinho que lá são pessoas, são famílias que precisam que são enxergadas nessa hora, né? Então, assim, se elas são enxergadas nesse momento, vem prestando o papel delas como cidadãos, elas também têm direito de ser atendido também na coleta do lixo, na questão da iluminação, tem que achar caminhos para resolver, não pode ficar jogados como se não existisse no município, né? Então, assim, e como eu já falei anteriormente, porque nós é que votamos o orçamento e a gente sabe que foi disponibilizado. Então, assim, as respostas dos requerimentos, eles não é convincente, não convence a nós enquanto vereadores, não convence a população e nós continuamos sendo cobrados. Então, assim, acaba que nós, com o olhar dos fiscalizadores, precisamos achar também um caminho. Quando eu me coloquei na questão de ver que nós temos o nosso código de postura e muitas coisas não estão acontecendo porque o código não está sendo respeitado, então, assim, é uma lei que ela precisa ser cumprida. E o que é que está faltando? Então, vamos organizar, porque desse jeito é que não dá. E eu digo agora, na hora que o vereador coloca a cara para fora da porta, vai pegar mesmo, está pegando e vai continuar pegando. E não é pouco não, porque a população, em muitos pontos, estão insatisfeitos, em muitas situações estão insatisfeitos. E aí nós temos que ver, sentar e achar um meio, conversar com o executivo, com o secretário, e vamos seguir em frente, não pode abaixar a cabeça, né? Aí, enquanto nós tivermos mandato, tem que continuar firme e forte, lutando pelo melhor de todos. É isso, muito obrigada e boa noite a todos. Vereador Silvio. Boa noite a todos. Eu aqui sou o vereador que menos tem um requerimento aqui, porque eu vejo que os colegas, toda a sessão, cada colega tem 5, 6 requerimentos. E assim, eu não faço requerimento porque eu estou vendo que meus colegas não estão sendo respondidos, entendeu? Não está sendo atendido. Então, isso é ruim, entendeu? Seria muito bom se de cada requerimento, de cada 5 requerimentos, se eles atendessem pelo menos 2 ou 3. Entendeu? Seria muito bom. Então eu, sinceramente, eu continuo, não vou fazer requerimento por enquanto. Enquanto eu não ver os colegas sendo atendidos, eu não vou, tá? Eu vou deixar quieto a questão de requerimento. E se eu puder ajudar de alguma forma, particularmente, eu estarei ajudando da forma que eu puder. E questão ali do setor novo, do setor Bom Jardim, né? Me parece que a semana passada o vereador Jarba fez uma coleta lá, foi, vereador? E simplesmente é uma coisa eu não tenho um entendimento para isso, porque eu acredito que o poder público pode muito bem, gente, fazer uma coleta ali, cara. Pega esse caminhão aqui, esse caminhãozinho que está aqui, vai lá dentro, em questão de meia hora, faz a limpeza lá, tira para ir lá 2 vezes na semana só, entendeu? Isso é coisa fácil, basta querer, é só falta de vontade. É querer, é porque ele está deslocando daqui, está dentro da cidade, ele não está saindo daqui para pegar lixo lá no Maranhão. Ele está pegando aqui do lado da cidade. Então isso é ruim, como o vereador Eliakim falou, que escutou muitas coisas, né, falando do vereador, de nós vereadores. Então, e quando fala, às vezes, o povo até tem razão, entendeu? Quando o povo fala, às vezes tem razão. Porque o que acontece? Nós é um poder independente. Nós somos um poder independente e nós temos o poder de fazer muita coisa, né? Que o poder nosso é de fiscalizar,
e de cobrar. E às vezes nós não estamos fiscalizando da maneira certa. Então às vezes é por isso que o pessoal cobra e critica nós vereadores. Mas é um direito de todos, né? A gente vive na democracia, então a gente tem que ouvir críticas. A gente ouve e se puder rebater as críticas, se a gente tiver argumento para isso, seria muito bom. E se não tiver, é a gente calar. Se calar e ouvir, ficar quieto, né? Mas é isso, minhas palavras. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado. Vereadora Marlene. Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Cumprimento o nobre vereador em nome do nosso presidente Eliakim Mendonça. E cumprimento aqui o nosso servidor que sempre está aqui conosco. E falando da coleta de lixo ali do nosso setor ali no Jardim, né? Eu também concordo com o que os nobres colegas falaram, que eles merecem também uma coleta de lixo, né? Assim como eles fazem aqui na nossa cidade, lá não é diferente. Acredito que é se organizar para fazer a coleta de lixo. Então eu sou a favor que vá lá fazer a coleta, assim como faz aqui dentro da nossa cidade. Meu muito obrigada. Vereador Jacques. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade e compartilhar a minha indignação junto com o vereador Edivan. Vereador Edivan, dando o requerimento da coleta de lixo, vereador. A gente sabe que esse caminhão de lixo ele sai daqui a 12 km para fazer a coleta em área particular e não vai ali do lado, que é onde o povo precisa. Chega a ser brincadeira. E quando o senhor vereador Igarano foi fazer a coleta, eu escutei crítica deles, dizendo que eu estava querendo desmoralizar e queimar eles. Não é. É porque os companheiros lá pedem e a gente vai. E eu não entendo o que acontece, senhor presidente, porque a Câmara tem sido parceiro do Executivo, mas eu estou vendo que o Executivo não é parceiro da Câmara, porque responde requerimento de qualquer jeito. Não atende. Hoje mesmo, a Secretaria de Obra está lá na estrada do Vão da Cajá e mandei mensagem para o secretário perguntando como é que estava o serviço, ele só mandou, amanhã eu te respondo. Isso é molecagem. E só são secretários, só são prefeito por causa do grupo de vereador aqui, que quem corre atrás, quando chega a eleição para deputado, vereador que vai na rua, vai na porta do eleitor, nem vai, você não vê o deputado na porta de cara a cara, quem faz esse serviço somos nós. Então, acredito que precisa até mesmo apertar um pouquinho o colchete, não para fazer frente contra ninguém, mas para que a casa seja respeitada, e essas são minhas palavras, senhor presidente. Vereador Delmires. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer aos novos vereadores, em nome do presidente. Agradecer a todos os funcionários da casa. E fica aqui também a indignação da gente pelos requerimentos, as respostas. E é uma falta de respeito com a Câmara, com os vereadores, essa forma que estão lidando. E em questão do setor Bom Jardim, vereador, eu também, como se diz, não dá um quilômetro, uma coisa tão perto, pode ser atendida imediatamente. E a gente fica assim, indignado com a situação, igual o próprio presidente expressou aqui. Eu quero falar para os novos vereadores, assim, que a gente não só falar aqui no altar como nós estamos falando, rasgando a chita, tal coisa, e quando sair da porta para fora aqui, todo mundo cala. Assim, eu estou pronto. Sempre eu falo para vocês, estou pronto, o que deve é. E meu nome é pronto. Se vocês pensarem em fazer, eu estou junto. Mas assim, falar e fazer, não é só falar aqui e quietar não. E não é perseguindo gestão, não é perseguindo prefeito, ninguém está aqui para perseguir ninguém. Mas assim, eu acho que nós vereadores nós temos que ter um respeito. Porque, igual o vereador já falou aí, quem leva o tapa na casa somos nós. E todo dia estamos nas diligências, sofrendo, atolando o carro. Agora o vereador está vamos desatolar um carro ali. Só terminar aqui a sessão, eu vou desatolar um carro ali na vereda. Por quê? Porque, tipo assim, onde você anda não tem mais estrada para lugar nenhum. Aí você fala com o secretário, o cara não te atende. E outra coisa, presidente, cadê a sessão passada ficou para intimar o secretário de transporte aqui. Eu pensei que ele vinha agora essa semana e eu quero que ele venha.
para poder dar uma satisfação para nós, para a Câmara, para a população. E eu vou falar para vocês, estou pronto, que deve estou pronto. Mas assim, que mantenha a palavra e vamos para frente, não é só falar aqui, tal, e quer dar não. Estou pronto. E bem, boa noite. Vereadora Luciana. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero aqui colocar à disposição da população de modo geral, à disposição do presidente e dos novos colegas, e dizer que fiquei triste com as respostas dos requerimentos, tem quase um ano. Agora nós estamos só repetindo os mesmos requerimentos, porque poucos foram atendidos. E falar assim que o setor Bom Jardim, que até colocaram um novo nome agora, que são, como é que é? Sonhos, lindos sonhos. Até colocaram, mudaram o nome, porque eles que o povo lá só é sonhando com as coisas, não vai nada, né? E aí, assim, eu tenho uns 4 requerimentos, assim, para lá, não foram atendidos nenhum. Porque, assim, lá são famílias, né? São mais ou menos umas 30 famílias lá. Tem um pedido meu de bolsa artesiana, energia, rota escolar, tanta coisa, e assim, nada foi atendido. E se a gente vai, se manifesta com um recurso próprio para fazer alguma coisa, igual o vereador já fez, aí não, é porque quer ser contra. Mas não é, gente, é porque às vezes a gente cansa de procurar e não ter resposta. E aí as pessoas vêm até a gente, se a gente tiver condição de ajudar, tiver alcance, a gente ajuda. Não é porque você quer se manifestar ou você quer se engrandecer. Principalmente quem entrou na política, eu mesma me sinto impotente diante de muitas coisas. Porque às vezes eu tenho vontade de fazer e não está na minha alçada, não está no meu poder de fazer. Porque o vereador, a gente sabe que a vontade é grande, mas o poder de executar não está em nossas mãos. Está de cobrar, de fiscalizar. Mas a gente tem uma arma muito forte, porque assim, a união faz a força e nós somos nós. Né? E assim, a nossa palavra, se a gente garantir ela e se unir, dá certas coisas. Então assim, eu estou aqui à disposição dos colegas, e o que precisar de mim, eu estou aí. Unidos numa única causa, e é pela população. Nós estamos aqui eleitos, é por eles, e não adianta, a gente tem que estar do lado do povo. Porque quem nos colocou aqui é quem nos elegeu, e assim a gente tem que trabalhar pelo bem comum da nossa população. E o pessoal do setor Bom Jardim, todos que eu conheço são eleitores de Campos Lindos. E assim, eu não entendo por quê. Hoje, eu fui procurada pelo rapaz que é o dono da área. Ele disse para mim, olha, vereador, eu estou aqui lhe procurando, porque assim, eu vi um monte de requerimento seu, vi requerimento do vereador Mucuco, vi do vereador Jarvis, e assim, eu quero lhe dizer que eu estou aqui para doar aquela área para a prefeitura. Eu tenho o documento de lá, e aí assim, eu tentei contato com o secretário de administração, ele não me atendeu. E assim, gente, é muito interessante, porque se lá eles doar realmente para a prefeitura, eu quero aqui deixar já um pedido, que eu acredito que a nossa lei orgânica permite que a gente peça a inserção do plano diretor de urbanismo do nosso município e que crie-se um setor, o setor Bom Jardim. Aí você já coloca essa indicação para mim amanhã, que eu vou ver se na nossa lei orgânica permite, tá? Porque assim a gente entra com todo o parâmetro legal, né? E aí dá essa possibilidade para eles. Porque aquelas pessoas, elas precisam de dignidade, né? Elas precisam de realmente qualidade de vida. Porque a situação que eles vivem ali de gambiarra, com falta de água, sem acessibilidade, né? Sem nada, é muito difícil. Então, assim, eu estou aqui me colocando à disposição deles, à disposição da população, e quero que você faça essa indicação minha para mim, tá? Para a gente colocar e contratar. Se tiver possibilidade, o cara procurou querendo doar, a pessoa, se lá se tornar um setor, é muito bom para eles, né? E aí eu estou aqui à disposição. Obrigada, viu? Vereador Laís. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colaboradores. Boa noite, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, em nome do presidente. E agradecer a Deus por ele estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Cumprindo com as nossas obrigações e deixar aqui também a minha insatisfação pela
pela forma que a gente está observando, a forma de atendimento do nosso público, do nosso povo, né? Nós temos observado que a gestão tem deixado muito a desejar em muitas áreas. Nós estamos falando aqui de coleta de lixo, onde o vereador Edivan também já mencionou nessa noite, que já pelejamos muito ali por essa coleta do povoado Rancharia. Infelizmente, até hoje, ela não tem acontecido da forma que a gente deseja. E na parte de obras e infraestrutura, no interior a gente tem percebido que a dificuldade está muito grande e, infelizmente, o que eu tenho imaginado é que ainda vai ficar muito difícil, porque assim, para todos os lados que a gente vai, que a gente conversa com os secretários, com alguém responsável para atender a demanda e a situação do nosso povo, que eles dizem que vão cortar gasto. E aí, gastando da forma que está nessa dificuldade, se for cortar gasto, eu acredito que vai dificultar ainda mais a situação para o nosso povo. E a gente sofre muito com isso, porque a gente tem a responsabilidade de fiscalizar, de trazer o problema e buscar a solução para as pessoas que precisam do bem-estar. E a gente não tem encontrado esse apoio, infelizmente. Mas pedir a Deus que as coisas possam controlar, que as coisas possam se encaixar no lugar certo. E é como alguns dos novos colegas já falaram nessa noite. Nós não podemos baixar a cabeça, temos que prosseguir de cabeça erguida, porque jamais nós podemos fugir da nossa responsabilidade de legislador, né, de ser aquelas pessoas responsáveis, né, de ser a primeira pessoa, eu me sinto assim como vereador, ser a primeira pessoa de trazer o amparo para aqueles que precisam do poder público. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade e o presidente, e que Deus possa continuar, presidente, nos dando força, coragem para que nós possamos prosseguir firme e vencer essa batalha que fomos eleitos para essa responsabilidade. Muito obrigado. Vereador Edivan. Eu só quero, senhor presidente, só lembrar a respeito da reforma da escola do sítio, daquela reclamação que a gente teve lá, qual são as respostas que a gente vai ter que dar para o funcionário lá, que nós vimos o defeito, questão daquela área lá coberta, né, e do piso. Nós vamos fazer, não é um requerimento, bora fazer um ofício. Todos os vereadores, um ofício, pedido de urgência a respeito da resposta sobre a escola, sobre o pedido do vereador. Pode ser assim? Sim. Certo? Melhor. Secretaria de Educação. Ou quer que seja direto? Não. Aí tem que ser direto para a administração. Tá. Porque o contrato é por aqui. Não. Só eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós tivemos uma pane, siderurgia aqui na rede elétrica da Câmara, da Prefeitura ali, onde tivemos um prejuízo danado. Eu quero agradecer o nome do diretor aí que correu, organizou as lâmpadas, os ares. Aí, meu irmão, peço que você contate a empresa se esses ares realmente são compatíveis com essa sala. Tá bom? Faz o contato com eles. Segundo eu até comuniquei aqui, ele falou que é questão de configuração. Aí ver se é mesmo, se não, colocar os ares compatível com essa sala. Não sei os colegas, mas eu estou aqui suado. Acho que tá quente. Então, vamos ver direitinho, porque ver se é compatível, ver se está dentro dos acordos, porque se não, colocar os ares compatíveis e a gente faz um remanejamento desse para outra sala. Certo? Vê isso para nós. Então, eu te agradeço. Amanhã mesmo Já vê isso aí. Na hora que tiver cheio de gente aqui, menino, sério. E às vezes, por questão de valores, colocar um que seja compatível. Já o colega falaram, e assim, estamos aqui para representar, estamos aqui
para representar tanto a Câmara como cada um representar o seu povo e a cidade como um todo, né? E assim, a cidade tem clamado e a gente tem que levantar a nossa voz. Não jamais se acovardarmos diante de qualquer situação. E, igual o vereador Danilo falou, a gente não fique só dentro dessa casa de lei, mas que a gente possa se movimentar. Infelizmente, pessoal, o que a gente fala não é outra coisa não, tem hora que chateia a gente. Porque a gente sai de dentro da rua, porque a gente pega. Então, assim, nós também não temos que ficar calados, junto com a população, saber o que está acontecendo e buscar solução para esses problemas. Enquanto nós estivermos aqui, igual o vereador Cleber falou, enquanto nós estivermos aqui, fazer valer a oportunidade que o povo deu, né? Sobre a escola da Raposa, alguém tem alguma coisa para me falar? E sobre a questão dos pisos dos professores, que a gente fez um requerimento e ainda não teve resposta. Também, nós estamos tendo resposta de todo um ano atrás. O vereador Isalene, o vereador Luciano. Igual eu falei para você agora, eu recebi vídeo hoje lá na escola da Raposa, molhando tudo. O piso eu sou cobrado toda hora pelos professores, pela classe da educação. E é isso, é saber quando é que vai ter essa reforma lá na escola da Raposa, porque a gente é cobrado, nós somos vereadores aqui representando todo um povo. E também o salarial, se tem resposta, quando que vai ser pago, se vai ser pago, se não vai, se vai ser negociado, a gente tem a resposta, né, do Poder Executivo. Sobre a Raposa, ela continua do mesmo jeito. Eu também recebi vídeo de pais que foram lá, fez a filmagem, mandou. Eu encaminhei para os secretários, pedi uma solução urgente sobre a situação de lá. Eu estou até preocupada, porque é muito complicado a gente estar retornando a essas regiões com a mesma história, com o mesmo problema, ouvindo muita coisa que não é bom para a gente ouvir, mas tem que ouvir porque a população está revoltada e está falando. Raposa mesmo, a sessão itinerante esse mês escolar, eu falo para vocês. Você não vai, né? Não, eu vou. Eu já disse que eu encaro de frente. Nem que seja pegando na cara, mas tem que ir. Agora, a minha preocupação é porque nada que foi solicitado para a região da Raposa, a região da mais distante, não foi atendido. E os requerimentos, a resposta do requerimento aí, não veio nenhuma resposta voltada para a região lá também, nenhum dos ofícios não tem. Então, assim, falar o que para aquela região novamente, numa sessão itinerante, né? O que nós vamos falar? Então, assim, eu fico muito, muito triste mesmo. Aí as empresas também, outra coisa. Eu não sei quem é o fiscal de contrato que está acompanhando essas empresas que estão fazendo essas obras, porque no sítio foi prova viva do que está acontecendo naquela construção lá, naquela reforma. Eles mal viram as costas e caiu a água, o povo está no meio da chuva aí. Chuva mesmo forte dentro da escola novamente. Então, assim, é complicado, é dinheiro público e essas empresas precisam se organizar também para poder prestar um serviço de qualidade. Porque faz hoje, amanhã já não dá mais em nada. E outra coisa que me revoltou lá, que precisa ver, é porque eles estão tirando a telha daquela casa do lado da escola do sítio para cobrir a que está reformando. Então, assim, é complicado. Eu tenho certeza que aquelas telhas lá, ela não aguenta nem um gato, talvez, correndo em cima lá, porque ela já se desmancha tudo. Então, assim, é bem complicado. Então, o que eu tenho a falar em relação a isso é que, assim, eu deixei o secretário a par da situação, tanto do sítio, eu mostrei os 2 vídeos, quanto lá da Raposa também. Mas até agora, pelo menos aqui, para mim, pessoalmente, ou então pela Câmara, não tem nada aí. Né? Então é isso. Raposa eu tive lá sábado e continua na mesma situação mesmo, não tem nada de novidade na escola da Raposa. Tem um banheiro feminino sem porta. Então é isso aí, pessoal. A convocação do secretário ficou, da secretária de Educação, porque ela tem uma viagem e assim, a gente não pode convocar em cima de uma viagem que ela já tem programada no Chipa Palmas. Tem um evento lá e ainda vai participar. Mas o secretário de Transporte
Para quarta-feira, é? Até que seja quarta. Quarta-feira. O geral fica quinta e faz a convocação pela sessão, certo? É em sessão. Para quarta-feira. Vai ficar lá. Se não fiz, vai ser protocolado com o secretário. Isso. E vê direitinho a questão do horário do regimento. Quantas horas? Dia, horas. Não, tranquilo. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Estamos à disposição e assim, é para isso mesmo. Eu acho que eu já falei, já tinha de falar. Né? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito bem.